Operacionalização do IBS e da CBS. Este material trata da operacionalização do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, com base nos artigos 58 a 62 da Lei Complementar nº 214, de 2025, com as alterações posteriores introduzidas pela Lei Complementar nº 227, de 2026. A lógica geral da lei é a seguinte: embora o IBS e a CBS sejam tributos distintos, a administração prática desses tributos foi pensada de forma integrada. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil devem atuar conjuntamente para implementar soluções integradas de administração, sem prejuízo das competências legais de cada um. Na prática, isso significa que o contribuinte acessará as informações de apuração e pagamento do IBS e da CBS em uma plataforma eletrônica unificada, com gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal. Essa mesma plataforma deverá oferecer um canal de atendimento ao contribuinte para a resolução de problemas operacionais relacionados à apuração e ao pagamento desses tributos. Mesmo com a existência dessa plataforma unificada, a lei permite que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal mantenham sistemas próprios de administração do IBS e da CBS. Uma inovação importante, incluída pela Lei Complementar nº 227, de 2026, foi a garantia de gratuidade de acesso, pelo contribuinte, aos mecanismos mínimos de integração sistêmica necessários ao envio e ao recebimento de dados e transações indispensáveis à apuração e ao cumprimento das obrigações acessórias relativas ao IBS e à CBS. Por outro lado, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão fornecer, mediante ressarcimento de custos, transações automatizadas que ultrapassem esse núcleo mínimo necessário, nos termos do regulamento. Em resumo, a ideia central é que, embora existam dois tributos, o contribuinte terá acesso unificado às informações de apuração e pagamento, dentro de um ambiente eletrônico comum com atendimento próprio para questões operacionais. Cadastro com identificação única. O artigo 59 da Lei Complementar nº 214, de 2025, trata do cadastro com identificação única. A regra é que as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e à CBS são obrigadas a se registrar em um cadastro com identificação única. Para as pessoas físicas, será utilizado o Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. Para as pessoas jurídicas e para as entidades sem personalidade jurídica, será utilizado o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. Para os imóveis rurais e urbanos, será utilizado o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. A grande finalidade desse modelo é centralizar a identificação cadastral dos contribuintes e dos imóveis relevantes para a incidência do IBS e da CBS. Isso representa uma mudança importante em relação ao sistema anterior, no qual era comum a necessidade de múltiplas inscrições perante diversos entes federativos. A lei também estabelece que as informações cadastrais terão integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatório e tempestivo em ambiente nacional de dados entre as administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais. Em outras palavras, embora CPF, CNPJ e CIB sejam cadastros administrados no âmbito federal, seus dados deverão circular de forma integrada entre os diversos fiscos. Esse ambiente nacional de compartilhamento e integração das informações cadastrais terá gestão compartilhada por meio do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, conhecido como CISIM. Além disso, as administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais poderão tratar dados complementares e atributos específicos para a gestão fiscal do IBS e da CBS, desde que respeitada a lógica de integração nacional. Outra observação importante envolve o domicílio tributário eletrônico, o DT. Com a alteração promovida pela Lei Complementar nº 227, de 2026, o parágrafo 5º do artigo 59 passou a prever que o domicílio tributário eletrônico será unificado no âmbito do IBS e obrigatório para todas as entidades e demais pessoas jurídicas sujeitas à inscrição no CNPJ.
O ponto relevante aqui é que a unificação foi delimitada ao âmbito do IBS. Cadastro Imobiliário Brasileiro. O Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, integra o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, conhecido como SINTER. Seu objetivo é reunir informações cadastrais de imóveis rurais e urbanos, públicos ou privados, criando para cada imóvel um código identificador único, válido em todo o território nacional. CSIM. O CSIM é um órgão colegiado que tem por finalidade gerir a rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, a Redesim, além de regulamentar o registro e a legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Documento Fiscal Eletrônico. O artigo 60 da Lei Complementar nº 214, de 2025, determina que o sujeito passivo do IBS e da CBS, ao realizar operações com bens ou serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico. A lei atribui forte relevância jurídica às informações constantes nesse documento. Segundo o parágrafo 1º do artigo 60, as informações prestadas pelo sujeito passivo possuem caráter declaratório e constituem confissão do valor devido de IBS e de CBS consignados no documento fiscal. Isso significa que, ao emitir o documento fiscal, o contribuinte reconhece a existência da obrigação relativa ao IBS e à CBS e os valores destacados naquele documento. Contudo, esse reconhecimento não torna automaticamente o valor exigível de forma isolada, porque a exigibilidade plena depende da apuração mensal. A obrigação de emitir documento fiscal eletrônico aplica-se inclusive nas operações imunes, isentas, sujeitas à alíquota zero ou à suspensão. Também se aplica à transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte e a outras hipóteses previstas em regulamento. Para fins de apuração do IBS e da CBS, o Comitê Gestor do IBS e as administrações tributárias responsáveis pela autorização ou recepção dos documentos fiscais eletrônicos deverão observar forma, conteúdo e prazos definidos em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal. Além disso, os documentos fiscais eletrônicos relativos às operações com bens e serviços deverão ser compartilhados com todos os entes federativos no momento da autorização ou da recepção, utilizando padrões técnicos uniformes. O regulamento poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de informações complementares necessárias à apuração do IBS e da CBS. Considera-se documento fiscal idôneo o registro de informações que atenda às exigências estabelecidas em regulamento e na própria lei complementar. A Lei Complementar nº 227, de 2026, acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 60 para determinar que, com finalidade de simplificação, o ato conjunto deverá permitir a emissão de documentos fiscais consolidados. Compartilhamento de documentos fiscais e transição. A operacionalização do IBS e da CBS exige que os documentos fiscais eletrônicos sejam compartilhados com todos os entes federativos no momento da autorização ou da recepção. Esse compartilhamento é essencial para a apuração dos tributos em um modelo nacional integrado. Durante a fase transitória, os municípios e o Distrito Federal ficam obrigados, a partir de 1º de janeiro de 2026, a autorizar seus contribuintes a emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Padrão Nacional, a chamada NFSE Nacional, no ambiente nacional, ou, caso possuam emissor próprio, a compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado para o ambiente nacional de dados da NFSE. Também deverão compartilhar o conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica, observando o layout padronizado definido em regulamento. Essa disciplina se aplica até 31 de dezembro de 2032. Os dados do ambiente centralizador nacional da NFSE deverão ser imediatamente compartilhados em ambiente nacional. O padrão e o layout da NFSE nacional serão aqueles definidos em convênio firmado entre a Administração Tributária da União, do Distrito Federal e dos municípios que tiverem instituído a NFSE, sendo esses padrões desenvolvidos e geridos pelo Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Padrão Nacional, o CGNFSE.
O ambiente de dados nacional da NFSE funciona como um repositório destinado a assegurar a integridade e a disponibilidade das informações constantes dos documentos fiscais compartilhados. A lei ainda prevê que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão definir soluções alternativas à plataforma NFSE, desde que respeitada a adoção do layout do padrão nacional para fins de compartilhamento em ambiente nacional. Durante a transição entre o regime anterior e o novo regime, haverá aproveitamento dos documentos fiscais já existentes com adaptação ao padrão nacional. Nesse contexto, União, Estados, Distrito Federal e municípios ficam obrigados a adaptar seus sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais eletrônicos para utilização de layout padronizado que permita ao contribuinte informar os dados relativos ao IBS e à CBS necessários à apuração desses tributos. Também ficam obrigados a compartilhar os documentos fiscais eletrônicos com o ambiente nacional de uso comum do Comitê Gestor do IBS e das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se essas obrigações não forem observadas, a consequência prevista em lei é a suspensão temporária das transferências voluntárias. Programa de Incentivo à Cidadania Fiscal. O artigo 61 da Lei Complementar nº 214, de 2025, autoriza o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal a instituírem programas de incentivo à cidadania fiscal. A finalidade desses programas é estimular os consumidores a exigirem a emissão de documentos fiscais. Esses programas poderão ser financiados com montante equivalente a até 0,05% da arrecadação do IBS e da CBS. O regulamento poderá prever hipóteses em que as informações apresentadas, especialmente no contexto do procedimento de split payment, possam ser utilizadas para identificar o adquirente que não seja contribuinte do IBS e da CBS nos respectivos documentos fiscais eletrônicos, sempre assegurada a possibilidade de o adquirente optar por outra forma de identificação. É importante não confundir esse programa de cidadania fiscal com o cashback. O Programa de Cidadania Fiscal tem como foco incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal. Já o cashback tem como objetivo devolver parcela do tributo suportado por famílias de baixa renda. Cashback. O cashback, disciplinado nos artigos 112 a 124 da Lei Complementar nº 214, de 2025, é o mecanismo de devolução personalizada do IBS e da CBS. Sua finalidade é atenuar os efeitos regressivos típicos da tributação sobre o consumo, permitindo que pessoas físicas integrantes de famílias de baixa renda recuperem parte dos tributos incidentes sobre suas operações de consumo. Serão devolvidos a CBS pela União e o IBS pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, nos termos e nos limites estabelecidos pela lei. O destinatário da devolução será o responsável pela unidade familiar de família de baixa renda cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, desde que cumpra cumulativamente 3 requisitos. O primeiro requisito é possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo nacional. O segundo é ser residente no território nacional. O terceiro é possuir inscrição regular no CPF. A inclusão do destinatário na sistemática de devoluções será automática, embora ele possa solicitar sua exclusão a qualquer tempo. Os dados pessoais coletados nessa sistemática deverão ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e com o artigo 198 do Código Tributário Nacional que trata do sigilo fiscal. Esses dados somente poderão ser utilizados ou cedidos a órgãos da administração pública ou, de forma anonimizada, a institutos de pesquisa, para execução de ações relacionadas às devoluções. Gestão do cashback. A devolução da CBS será gerida pela Receita Federal do Brasil. Caberá à Receita normatizar, coordenar, controlar e supervisionar a execução da devolução, definir os procedimentos para determinação do montante e a sistemática de pagamento, elaborar relatórios gerenciais e de prestação de contas e adotar outras medidas necessárias à operacionalização.
Já a devolução do IBS será gerida pelo Comitê Gestor do IBS, ao qual competirão atribuições equivalentes, respeitadas as especificidades do tributo. A normatização deverá definir, entre outros pontos, o período de apuração da devolução, o calendário e a periodicidade de pagamento, as formas de creditamento, a forma de ressarcimento de valores recebidos indevidamente, os mecanismos de mitigação de fraudes ou erros, o tratamento de indícios de irregularidades, as formas de transparência e o prazo para a utilização das devoluções, que não poderá ser superior a 24 meses. A lei determina ainda que os procedimentos adotados priorizem mecanismos que estimulem a formalização do consumo das famílias beneficiárias, por meio da emissão de documentos fiscais com vistas a promover a cidadania fiscal, reduzir a informalidade, combater a sonegação e desestimular a concorrência desleal. Momento da devolução. As devoluções serão concedidas no momento definido em regulamento. No entanto, há situações em que a própria lei já estabelece o momento da devolução. Nos casos de fornecimento domiciliar de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, gás canalizado e serviços de telecomunicações, a devolução deverá ocorrer no momento da cobrança. Quando se tratar de fornecimento de bens ou serviços sujeitos à cobrança com periodicidade fixa, a devolução deverá ocorrer, preferencialmente, também no momento da cobrança. Nas demais situações, aplica-se o que for definido em regulamento. Quando a devolução não ocorrer no momento da cobrança, os valores deverão ser disponibilizados ao agente financeiro no prazo máximo de 15 dias após a apuração. Em seguida, o agente financeiro deverá transferir os valores às famílias destinatárias em até 10 dias após essa disponibilização. Base para cálculo da devolução. A devolução será calculada mediante aplicação de percentual sobre o valor do tributo relativo ao consumo, desde que esse consumo esteja formalizado por meio da emissão de documentos fiscais. Para determinar o tributo a ser devolvido às pessoas físicas, a lei manda considerar o consumo total de bens e serviços pelas famílias destinatárias, ressalvados os bens e serviços sujeitos ao imposto seletivo, os dados extraídos de documentos fiscais vinculados ao CPF dos membros da unidade familiar, quando acobertem operações de aquisição de bens ou serviços destinados exclusivamente ao consumo domiciliar, a renda mensal familiar disponível, entendida como a soma da renda declarada, no CAD único com valores recebidos a título de transferência condicionada de renda, os dados extraídos de publicações oficiais relativos à estrutura de consumo das famílias, e as regras de tributação de bens e serviços previstas na legislação. Percentuais de devolução. A lei prevê duas grandes modalidades de devolução, a devolução geral e a devolução específica. Na devolução geral, os percentuais são os seguintes. Para a CBS, a devolução será de 100% na aquisição de botijão de gás liquefeito de petróleo de até 13 quilos, no fornecimento domiciliar de energia elétrica, no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, no gás canalizado e nos serviços de telecomunicações. Nessas mesmas hipóteses, a devolução do IBS será de 20%. Nos demais casos, a devolução será de 20% tanto para a CBS quanto para o IBS. A devolução específica poderá ser instituída por lei específica da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, com fixação de percentuais superiores aos da devolução geral. Esses percentuais poderão variar em função da renda familiar dos destinatários e também conforme a categoria da despesa. Se não houver fixação de percentuais próprios, aplicam-se os percentuais da devolução geral. A lei ainda esclarece que a devolução geral deve ser considerada para fins de cálculo das alíquotas de referência, com o objetivo de reequilibrar a arrecadação das respectivas esferas federativas. Procedimento simplificado. Em localidades com dificuldades operacionais que comprometam a eficácia da devolução do tributo com base em documentos fiscais, a lei admite a adoção de procedimento simplificado para cálculo das devoluções. Esse procedimento não se aplica às hipóteses em que a devolução é concedida no momento da cobrança. No procedimento simplificado deve ser observada uma sequência lógica de cálculos.
Primeiro, determina-se o ônus dos tributos suportados nas diferentes faixas de renda, a partir do consumo mensal estimado dos bens e serviços e das respectivas alíquotas. Depois, determina-se a pressão tributária em cada faixa de renda, obtida pela razão entre esse ônus e a renda mensal média estimada. Em seguida, calcula-se o ônus dos tributos suportados no nível da unidade familiar, multiplicando-se a pressão tributária da faixa pela renda mensal disponível da família. Por fim, determina-se o valor mensal da devolução, multiplicando-se esse ônus pelo percentual de devolução aplicável. Os dados de consumo e de renda média utilizados nesse procedimento deverão ser estimados com base nas informações mais atualizadas da Pesquisa de Orçamentos Familiares, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, conforme metodologia definida em regulamento. Limites e disposições finais do cashback. Em nenhuma hipótese a parcela acreditada individualmente à família beneficiária poderá superar o ônus do tributo efetivamente suportado, seja em relação à CBS, seja em relação ao IBS, incidente sobre o consumo familiar. As devoluções a pessoas físicas serão deduzidas da arrecadação mediante anulação da respectiva receita. A União, por meio da Receita Federal, e os demais entes federativos, por meio do Comitê Gestor do IBS, poderão implementar soluções integradas para permitir a devolução unificada das parcelas relativas à CBS e ao IBS. A lei também fixa um marco temporal a partir do qual o consumo familiar passará a ser considerado para cálculo das devoluções. Para a CBS será considerado o consumo realizado a partir de janeiro de 2027. Para o IBS, será considerado o consumo realizado a partir de janeiro de 2029. Por fim, a lei define dois conceitos. Devolução geral é aquela apurada mediante aplicação dos percentuais legais básicos previstos no artigo 118. Devolução específica é a diferença entre o valor obtido com percentuais próprios fixados pelos entes federativos e o valor correspondente à devolução geral. Cesta Básica Nacional de Alimentos. A Cesta Básica Nacional de Alimentos está prevista no artigo 125 da Lei Complementar nº 214, de 2025, e se relaciona com o artigo 8º da Emenda Constitucional nº 132, de 2023. A lei determina que ficam reduzidas a zero as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre as vendas de produtos destinados à alimentação humana relacionados no anexo 1º da Lei Complementar, com indicação das respectivas classificações na Nomenclatura Comum do Mercosul, a NCM. Esses produtos compõem a Cesta Básica Nacional de Alimentos. O objetivo da medida é desonerar produtos essenciais à alimentação humana, especialmente em benefício das famílias de menor renda, reduzindo os efeitos regressivos da tributação sobre o consumo. A referência à classificação na NCM é muito importante porque delimita tecnicamente quais produtos estão abrangidos pela alíquota zero. Não basta uma descrição genérica do bem. É necessário o enquadramento conforme a especificação legal. O parágrafo único do artigo 125 remete aos parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da mesma lei complementar. O primeiro ponto é que, atendidos os requisitos próprios, o regime também se aplica à importação dos bens contemplados. O segundo ponto é que eventual alteração nas operações com bens ou serviços beneficiados, seja por acréscimo, exclusão ou substituição de itens, somente produzirá efeitos após o cumprimento das exigências constitucionais ligadas ao ajuste das alíquotas de referência, nos termos dos parágrafos 9º e 11 do artigo 156-A da Constituição. Isso significa que qualquer mudança legislativa na composição da Cesta Básica Nacional poderá impactar a arrecadação e, por isso, exigirá reequilíbrio das alíquotas de referência. Em razão disso, a alteração da cesta básica somente entra em vigor quando também se iniciar a produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência. Consequentemente, qualquer projeto de lei complementar que proponha inclusão, exclusão ou substituição de itens deverá vir acompanhado de estimativa de impacto arrecadatório. Produtos integrantes da cesta básica. A lista legal contém diversos alimentos e produtos relacionados à alimentação humana. Entre eles estão o arroz,
O leite, desde que em conformidade com os requisitos da legislação específica relativos ao consumo direto pela população. O leite em pó, também em conformidade com a legislação específica, as fórmulas infantis, a manteiga, a margarina, os feijões, o café, o óleo de babaçu, quando atendidos os requisitos legais para consumo como alimento, a farinha de mandioca e a tapioca, incluindo seus sucedâneos, a farinha, os grumos e as sêmolas de milho, os grãos de milho, a farinha de trigo, o açúcar, as massas alimentícias, o pão francês, a pré-mistura ou massa para pão francês, os grãos de aveia e a farinha de aveia. No caso do pão francês, a lei descreve características específicas, como formato cilíndrico e alongado, miolo branco creme e macio, casca dourada e crocante, além de sua elaboração a partir da mistura ou pré-mistura de farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, açúcar, aditivos alimentares e produtos de fortificação de farinhas. Também integram a cesta básica as carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, como produtos de origem animal, exceto foie gras. Da mesma forma, integram a cesta básica os peixes e as carnes de peixes, excetuados salmonídeos, atuns, bacalhaus, haddock, site, ovas e outros subprodutos. Entre os laticínios e derivados entram determinados tipos de queijos como mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, provolone e parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino. A lista também contempla o sal, desde que atenda aos requisitos da legislação específica relativos ao teor de iodo próprio para consumo humano, o mate. A farinha com baixo teor de proteína destinada a pessoas com aminoacidopatias, acidemias e defeitos do ciclo da ureia. As massas com baixo teor de proteína destinadas a essas mesmas pessoas, e as fórmulas dietoterápicas para erros inatos do metabolismo. Fechamento. Em síntese, a Lei Complementar nº 214, de 2025, estruturou um modelo de operacionalização do IBS e da CBS baseado em integração administrativa, plataforma unificada, cadastro com identificação única, documento fiscal eletrônico padronizado e compartilhamento nacional de informações. Ao mesmo tempo, criou mecanismos voltados à justiça fiscal e à eficiência arrecadatória, como os programas de incentivo à cidadania fiscal, o cashback destinado às famílias de baixa renda e a desoneração da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Para fins de estudo e de prova, vale destacar 4 ideias centrais. A primeira é a integração operacional entre Comitê Gestor do IBS e Receita Federal. A segunda é o uso de cadastros unificados, especialmente CPF, CNPJ e Cadastro Imobiliário Brasileiro. A terceira é a centralidade do documento fiscal eletrônico como base da apuração e do compartilhamento de dados. A quarta é a função social e distributiva de mecanismos como cashback e cesta básica com alíquota zero.